As atitudes são essenciais para se ter uma vida mais saudável. Pratique exercícios físicos pelo menos 3 vezes na semana. Tenha uma alimentação balanceada. Reduza o consumo de bebidas alcoólicas. Evite o tabagismo e consulte-se com seu médico de confiança regularmente. Quem se previne, vive melhor. Pode contar com a Unimed Campos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar também o nosso programa pela Twitch TV ao vivo, agora o aplicativo também. E daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV. 7h07 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos nesta quarta-feira, dia 22, e quarta-feira de calor, 35 graus de máxima, temperatura deu uma tréguazinha na segunda e terça, ontem também foi um pouco menos quente, vamos dizer assim, acho que pode colocar assim, uma média de 30 graus hoje. A previsão é de voltar a subir e até sexta-feira volta à casa dos 40 graus novamente. Hoje a máxima é de 35, a mínima é de 22 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 26 graus. 7h08, já com 26 graus. No programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar, já estamos recebendo a Magnólia Carvalho, que é representante da Marcha Mundial das Mulheres, esteve aqui com a gente há um tempo, né? E a gente vai saber como é que foi esse avanço aí. A gente quer que avance muito, mas parece que tem meio que um freio de mão puxado nesse contexto todo aí da sociedade. Mas vamos soltar esse freio. E também, prazer também de receber a Juliana Rocha, integrante do Movimento Unificado de Mulheres de Campos. Já vou trazer o bom dia de vocês e, naturalmente, né, essa pauta que é muito bacana e fundamental para a gente debater, discutir, trazer aqui eu acho que assim, todo programa, quando ele consegue, né, pelo menos convencer uma pessoa a tomar aquela decisão que é a correta, que é se proteger a sua família e tal, para mim já valeu, né? Se a gente conseguir ajudar uma pessoa por dia, já valeu o dia. Se puder ajudar 10, 100, aí vale a vida, né? Mas pelo menos por hoje, pelo menos a pretensão tem que ser dessa. Da minha forma de pensar, acho que é por aí. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já valeu a pena. E hoje a gente fala sobre o 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e ainda avanços e desafios das políticas voltadas às mulheres no município, no estado e no país e também, por que não, no mundo. Como é que a gente pode interpretar isso? Obrigado pela presença de vocês. Já a gente conversa aí, começa essa conversa. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana do Norte Fluminense e, claro, de Campos dos Goytacazes e do Norte Fluminense, também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, onde você pode acessar ali resultados de exames, históricos de outros exames que você já fez no Laboratório Plínio Bacelar e muito mais.
Baixe aí na sua lojinha de app. Agora o Laboratório Plínio Bacelar, que também tem atendimento junto ali, né, da clínica Vacina Plínio Bacelar. Estou olhando imagens agora aqui de Campos. Não tem uma, como diz os meninos lá, não tem uma pipa no céu, quanto mais nuvem. Sol brilhando forte aí com 26 graus neste momento. Nas manchetes de hoje do portal Folha 1 e do jornal Folha da Manhã. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas de todos os assinantes. Capa da Folha hoje é destaque. Em reação a Carla em Campos, garotinhos articulam em São João da Barra. Ofensiva à ex-prefeita conta também com o reforço de Caio. Vladimir e pai se encontram com Alain de Gruçaí e Cacá. Abre aspas, sempre foram derrotados em São João da Barra desde 2008, fecha aspas, diz Carla Machado. Na capa da Folha, o tabuleiro político movimenta as peças aí não só para Campos, mas para toda a região. À espera de reforma, Shopping Estrada acumula problemas, transtornos na rodoviária. Ali é crítico aquilo ali, né? Minha nossa. É o portal de entrada da cidade nossa, é horrível. Tempestade atinge Macaé e causa danos. Matriarca dos Dauaires morre aos 87 anos em Campos. Ontem foi o adeus a Maria Tereza Dauaire. E nós já fizemos aqui, renovamos, né, e externamos aqui as nossas condolências a todos os familiares, ao Betinho Dauaire, que foi prefeito de São João da Barra por 2 mandatos, e hoje ao Bruno Dauaire, que é deputado estadual, está como secretário estadual também. E aí, em nome dos dois, as nossas condolências a todos os familiares e amigos também da família. Goita perde novamente e não consegue subir para a Série A2. Homem briga com esposa, quebra a casa e acaba preso. Liceu lança projeto para registrar a sua história. Está na capa da Folha ainda. A paternidade e a literatura são irmãs. Emoção em palavras. Está aqui em destaque Ícaro Barbosa, Fernando Pessoa e Sérgio Arruda. Hub no Porto do Açu, discutido em audiência, baixo carbono. E também aqui na capa da Folha, na página 3, a visão de Ágio, que é um destaque sobre a vitória de Milei em uma derrota séria a Lula, que afirmou ontem aqui nesse programa o professor de História, professor da Unesp, São Paulo, e profundo conhecedor, especialista na história da América Latina, o Alberto Ágio. São essas as manchetes que estão no portal folha1.com.br e a gente segue agora para essa entrevista com a Magnólia Carvalho e com a Juliana Rocha. Hoje conosco aqui o Rodrigo Gonçalves. Ô Magnólia, bom dia. Deixa eu começar aqui pela anti-horário hoje. Bom dia, obrigado pela sua presença renovada, o prazer de recebê-la aqui no Folha no Ar. Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Primeiramente quero agradecer, né, por esse espaço. Sempre é importante a gente estar falando sobre o combate à violência. Quero agradecer aos ouvintes, agradecer a companheira Ju, que estamos aqui para dividir essa pauta tão importante. Ótimo. Da outra vez a gente falou, você é baiana, né? Eu sou pernambucana. Pernambucana, pernambucana. Mas é tudo juntinho. Mas tudo não entendo. Mas agora é campista, né, Rodrigo? Mais ou menos. Mas o coração fica lá, né? Você é de que cidade? Eu sou de Recife. De Recife, capital. Muito bom, muito bom. Eu tive o prazer de conhecer Recife na década de 90. Algumas vezes eu trabalho, outras eu passeio, mas
Até a parte a trabalho é gostosa. Eu sou suspeito de falar. Não pode falar que você de lá... Eu deixei um pedacinho do coração em cada parte, tá? Ali porque eu morei em Rio Grande do Sul, também tem um pedacinho lá, um pedacinho mais Recife, eu não posso. A raiz da A raiz está fincada ali profunda. Muito bom. E faz jus, eu acho que é legal a gente reconhecer nossas origens. Juliana Rocha, integrante do Movimento Unificado de Mulheres de Campos. Bom dia, bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Magnólia. É um prazer estar aqui também para abordar uma pauta tão importante, né, que é a questão da violência contra a mulher. É uma pauta delicada, a gente preferia estar falando de outras coisas, né, mas infelizmente a realidade, né, os dados nos trazem sempre de volta a essa pauta que é tão dolorosa, mas tão necessária de ser pautada. Sim. E é importante que a Folha abra esse espaço para que a gente possa debater sobre isso. Agradecemos ao grupo pelo espaço. Ótimo. Nós aqui agradecemos a presença de vocês para a gente proporcionar esse debate. Meu caro Rodrigo Gonçalves, muito bom dia, seja bem-vindo, sempre muito bom contar com sua presença. Sempre falo isso aqui nessa bancada, o jornalista mais cheiroso de Campos. Rádio não tem cheiro, né? Você pode falar, o povo não tem como... Não, mas eu não tô brincando, tô falando sério. O bicho é perfumado. Né, Beto? A rádio não tem cheiro, ainda você pode falar que... É o mais perfumado de que não tem nem como ficar sabendo. Bem, agradecer mais uma vez. Bom dia. Bom dia a você, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia especial aos nossos entrevistados, a Magnólia, a Juliana. Um prazer recebê-los aqui. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Na verdade, é só 21 dias representativos, mas na verdade esse trabalho vem sendo feito de forma muito constante e até eficaz por parte desses movimentos, tanto por parte da Marcha Mundial de Mulheres, representada aqui em Campos pela Magnólia, como pelo Movimento Unificado de Mulheres. A gente vê isso no reflexo, acho até mesmo no aumento do número de denúncias, né? A gente tem constatado isso tanto no balanço feito pela DEAN, pela delegada Madeleine, né, que teve um aumento de 85% nos atendimentos, registros. Claro que a gente não gostaria que tivesse esses registros, mas isso também, por um outro lado, pode ser um indicativo, né, que as pessoas estão buscando mais essa denúncia, que é importante. Né? E quando a gente fala de violência, né, a gente vai falar aqui sobre vários tipos de violência. Né? A gente muitas vezes se atenta à questão da violência física, da violência entre marido e mulher, né? E as violências contra a mulher, os tipos de violência contra a mulher são os mais diversos. A gente, por exemplo, tem aqui uma mãe atípica. E a gente sabe o quanto as mães atípicas são vítimas de violência né, a gente tem visto registros constantes em grandes lojas de mães mães que estão sendo sempre lutando pelo direito dos seus filhos, sendo maltratadas às vezes no atendimento. Então são vários tipos de violência que às vezes a gente não se atenta, a gente fica às vezes muito preso naquela questão de violência homem e mulher, né, assim, a questão de marido e mulher, e tem vários outros tipos de violência que a gente precisa estar abordando sempre. Né, e acho que esse programa vai servir para a gente estar falando um pouquinho também sobre essas formas de violência que a gente precisa estar combatendo. Né? Então, agradecer desde já mais uma vez a Magnólia e a Juliana por estarem aqui com a gente nesse programa. Bom, se você me permite, então, deixa eu perguntar logo aqui a Magnólia e Juliana também, as duas, sobre essa coisa de 21 dias de ativismo pelo fim da violência. O que é da violência contra a mulher? O que é... é um evento, é um programa, é um projeto? Como é que é? Cláudio, os 21 dias, na verdade, é uma campanha, né? É como o Rodrigo falou, uma campanha não só para que a gente combata nesses 21 dias, mas é uma campanha de engajamento, de conscientização, é um reforço, na verdade. Né? Pelo que eu li também, que é muito importante, também alertar o poder público sobre a destinação de recursos também para esse tipo de ação. Porque muitas vezes falta também investimentos mais eficazes, principalmente na questão da educação. Então, assim, é uma campanha que ela trata do combate, mas também ela chama o poder público também a investir também, porque a gente precisa de investimento nessa questão, né? Não só na questão do trabalho, vamos dizer assim, depois que acontece, mas preventivo. Não é isso, Magnólia? Sim, sim.
Assim, o problema da violência sempre, desde que eu comecei na luta, eu enxergo que o problema da violência não é só o combate. A gente não tem que ser só punitivista, a gente precisa ser preventivo. A gente precisa ir nas escolas. Essa educação, ela tem que ser incentivada todos os dias, né? Então, assim, para que a gente tenha uma nova geração com outro pensamento. Porque o punitivismo, ele não está funcionando. Né? A gente vê aí quantos e quantos casos que as mulheres morrem mesmo com a medida protetiva. Então, assim, a gente precisa insistir, sim, na denúncia, a gente precisa insistir, sim, na medida protetiva, porque, assim, mesmo com esses casos de mulheres que morrem com a medida protetiva, imagina sem ela. Né? Então, assim, a gente precisa insistir, mas a prevenção, eu acho que é o caminho. Né? A gente não pode deixar de fazer nenhum nem outro, a gente precisa fazer os dois lado a lado. Né, para que a gente tenha uma nova geração com outro pensamento. A gente precisa entender que nossos corpos não são públicos, que as crianças e as adolescentes, as jovens, elas precisam entender os limites, né? Entender o que é um relacionamento abusivo, porque muitas vezes você não percebe que está passando por aquilo, porque isso é um ciclo que se repete na vida da criança. Aquela menina, ela viu a mãe dela passando por isso. Aquele menino viu o pai dele sendo agressivo. Então, para ele, isso é banal. Então, para ele, é normal. Então, ele não vai enxergar que aquilo é errado se ele não tiver uma educação. E essa educação tem que ser nas escolas. Né? Tem que vir das escolas, porque as famílias são desestruturadas. Então, aquela família, ela não vai dar uma estrutura para aquela criança, para aquele adolescente. Né? Se a família é desestruturada, ela não tem como. Então, assim, a educação, bom, a gente sempre bate na tecla, né, Ju? A educação sobre gênero, não essa ideologia que criaram, né, absurda, de que a ideologia de gênero vai fazer com que as crianças queiram que as crianças sejam gays, que as crianças sejam querem mudar de sexo, querem mudar de gênero. Não é isso. A educação de gênero é isso, é a gente falar sobre o respeito às mulheres, falar sobre os limites, né, de cada um, e os meninos entenderem até onde eles podem ir. Né? Sobre isso, Magnólia, eu sou professora, né, eu atuo como professora no Fluminense, e também sou mãe, né, sou mãe atípica do Miguel, né? E eu acredito muito, né, a gente que tem uma formação para ser feminista, uma formação antimachista, que a gente, né, vá fazer esse trabalho dentro de casa de educar nossas crianças, né? Mas o papel da escola é fundamental, porque a gente não pode esperar, às vezes, de uma casa, uma família muito desestruturada, uma família forjada, né, na violência doméstica. A gente não pode esperar, por exemplo, de uma família onde o pai é um agressor, né? Estupra, às vezes, a esposa, estupra, às vezes, os próprios filhos. Como que a gente vai delegar, né? Por muito tempo teve isso, a educação se dá em casa. Não, a educação é uma obrigação compartilhada da família e do Estado. Sim. A escola tem que estar presente nesse papel. Os professores, toda a equipe escolar tem que estar presente nesse papel. Porque, às vezes, delegar à família que comete violência é só uma maneira de reproduzir essa violência. Então, quando a gente vê nos últimos anos, teve uma criminalização da educação, dos educadores, né? Teve essa pauta de ideologia de gênero, como se nós, professores, quiséssemos converter uma criança hétero em gay ou transformar em trans, quando o importante para a gente, né, é discutir na escola a questão da violência, que a gente possa, que as próprias crianças, né, falem sobre as agressões e como que isso é importante. Às vezes uma criança de 5 anos hoje em dia, com uma educação mais progressista, né, que fala sobre essa questão da violência, ela já consegue identificar, já consegue levar para a professora, já consegue levar para a direção escolar, e como isso é importante, né? E também a questão do papel de gênero, né, que por muito tempo, né, foi considerado a mulher pode isso, o homem pode aquilo, né? Então a mulher veste isso, veste aquilo. Isso. E muitas vezes reforçado até, né, por alguns políticos, reforçam essa questão do papel de gênero. Né? Então, não é uma ideologia de gênero, mas é falar, menina, você pode ser também engenheira, se você quiser. Menino, você também tem que cuidar da casa, você também, se você se alimenta, você também vai ter que aprender a cozinhar. Né? Se você quer dormir num ambiente limpo, você também vai ter que aprender a lutar, a limpar. Né? Então, é uma luta.
A escola é fundamental nesse papel. Eu sou apaixonada pela educação, mas é fundamental. Não tem olha como. só, eu sempre, e aí eu acho que vale a pena a gente colocar muito bem, você coloca muito claro, vocês duas esclarecem muito. Eu sempre defendi assim, educação se dá em casa, escola ensina. As pessoas falam isso, né? Escola escolariza, isso. Né? Mas tem um detalhe que vocês trazem aqui, que é esse, e é por isso que a gente faz esses debates, promove essa luz aí, né, nessa escuridão toda que a gente vive muitas das vezes, é justamente para isso. Como que uma família desestruturada vai oferecer estrutura para uma criança? E eu conheço também, né, eu tenho professora na família e tenho irmãs professoras, tenho esposa professora, mas assim, e passam para a gente essa experiência, o pai está preso, cometeu um crime, até contra a mãe, já, alguns com crimes de violência física, de assassinato, de ter matado a mãe. Então, da onde que você vai cobrar estrutura dessa família que essa criança muitas das vezes está com a avó, está com um tio, é complicado essa luta aí. Por isso que é importante, né? Claro que o papel da escola aí entra o papel da escola e de buscar vamos dizer assim, os instrumentos que existem, né? Ou seja, a rede de apoio que existe para isso. Também a escola, infelizmente, nem sempre consegue dar conta disso, mas tem uma rede de suporte, ou pelo menos deve existir essa rede para poder, né, encaminhar, seja, né, a Secretaria a própria Fundação da Infância e Juventude, o próprio Ministério Público, né, ou seja, há instrumentos para que se dê esse suporte, né? Claro que para a escola muitas vezes é uma situação complicada, né? A gente sabe que hoje a educação está muito por conta de tudo isso que foi criado, está o tempo todo exposta, né? Os professores expostos, professores sendo agredidos, sendo ameaçados diante de um cenário. Mas já pensou se a gente cruzar os braços? Não pode, né? Então, assim, eu tenho que estar o tempo todo realmente em alerta nessa construção. Quando a gente fala dos 21 dias, Magnólia, ela é uma campanha mundial, porque é a ONU que propõe isso, né? Ela é uma campanha mundial ou ela é uma ação da ONU Brasil? Como é que é isso? Assim, a campanha original são 16 dias de ativismo, tá? Eles foram criadas por um coletivo. Deixa eu olhar aqui o nome, que é a Liderança Global. Isso foi uma sugestão da Liderança Global que até hoje, e aí a ONU se uniu a essa campanha, até por ver a necessidade que a gente tem. A ONU tem uma campanha chamada UNA-se, que é para erradicar a violência até 2030. Eu acho uma campanha fantástica, mas muito otimista, né? A gente está em 2023, né? A quantidade de mulheres que morrem por dia, a gente sabe quantas mulheres morrem por minuto. Então, assim, e as novas formas de violência que estão surgindo, sim. Porque a gente fala assim, né? A gente vê, claro que era antigamente, né? Muitas vezes era silenciada essa violência. Hoje, com a questão da internet, o número de violência parece que está cada vez maior, e aí você vê assim, quando a gente fala assim, essa questão da educação, os jovens precisam ser trabalhados, parece que eles estão mais sem noção ainda em relação à exposição disso, como se fosse realmente naturalizando certas situações. Eu fico apavorado às vezes com situações que eu vejo na internet, assim, falando, não é possível que isso aconteceu, gente, não é possível, tipo, estupro coletivo, a pessoa filmar e compartilhar. Olha que doideira isso, tipo assim, você imaginar que a pessoa ela parece acredita... até que alguns são planejados, pré-meditado. E você acreditar que aquelas pessoas fazem aquilo realmente achando que sabe, que vai dar clique, que vai dar like, que aquilo vai realmente trazer engajamento, que as pessoas fazem com esse propósito. Assim, a sociedade está muito louca, né? E quando a gente tem alguns representantes que nos dão esse apoio, porque eu acho que isso é um apoio, né, para que certas violências sejam cometidas e jogadas ao vento, jogadas na rede social, porque existe isso, né? Existe quando você tem aquela famosa coxa quente. Eu vou fazer isso porque aquele meu representante, ele acha isso legal. Né? Então, assim, e é muito preocupante quando esses representantes... questão do armamento, que aumentou... Sim. E é muito preocupante quando esses representantes estão no poder público,
né? Porque aí esses representantes, eles estão dando voz a essas pessoas, né? Eles estão dando aval para que essas pessoas cometam esse tipo de violência. Não estou dizendo que nunca existiu. Existiu sim. Existia sim, a gente sabe disso, só que quando você tem o aval para fazer e mostrar, é diferente, né? É diferente, a gente sabe que é complicado. Então, a gente precisa, sim, continuar nessa luta da educação, sim. Porque, assim, esses jovens, eles já vieram de uma educação e de uma desestruturação muito gigante, né? Porque para você cometer um crime, né, como esse, gravar esse crime, isso assim chega ao absurdo total. Gravar e compartilhar. Então, assim, por quê? Porque ele acha que não vai ser punido, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, como eu falei aqui, que o punitivismo não funciona, mas assim, só o punitivismo não funciona. Mas a punição, ela precisa existir, né? Quando esse jovem já está no caminho da violência, a gente não pode só ter a prevenção, porque a prevenção não existiu naquela vida, né? A gente precisa do punitivismo e a recuperação daquela pessoa. Como é que tem sido esse trabalho educacional aqui em Campos, em relação a Campos? Vocês fazem esse trabalho, eu até quero perguntar a Juliana, porque o Instituto Federal Fluminense sempre foi conhecido realmente como uma escola que essas discussões sempre tiveram muito presentes, até pelo perfil dos educadores, dos alunos, mas muitas vezes o aluno que chega lá, você leva um choque de realidade, muitas vezes, com o que se encontra. Existe hoje esse trabalho aqui? Eu vi que a gente recebeu a Josiane aqui semana passada, e ela falou que existe algumas campanhas, a Lei Maria da Penha vai à escola, há algumas ações assim. Sim. Mas assim, eu confesso que eu vejo que ainda que não há é muito restrito ainda, assim, né? Acredito até pela condição estrutural que a subsecretaria tem para dar conta, né, de toda essa demanda que a gente sabe que existe, né? Campos é uma cidade muito grande. Mas, para além da subsecretaria, como é que é feito esse trabalho hoje no município? Vocês percebem que existe essa mobilização, essas rodas de conversa, às vezes até propondo algo diferente, muitas vezes de ficar só dentro da escola, porque muitas vezes o aluno... É interessante levar até a escola também, mas às vezes de levar esse aluno para discussões mais externas. Vocês percebem que isso existe? Assim, como movimento social, eu percebo que está caminhando para isso, mas ainda é muito pouco. Né? Não só em Campos, como no Brasil. Sim, né? sim. Eu sei, assim, eu tenho conhecimento de um projeto da OAB Jovem, que vai nas escolas falar sobre Maria da Penha também, né? Tem a subsecretaria que você falou. A gente, como movimento social, a gente tenta, mas não é tão simples o movimento social chegar, né, até a escola. A gente consegue, sim, fazer essas rodas de conversa, que a gente já deve falar, que a gente já foi em algumas pontas, fomos no CRAS Chatuba, já conversamos com mulheres na rodoviária. Então, assim, que é um espaço público e que as pessoas são adultas e podem... elas aceitam, né? Até porque vocês também sofrem, de uma certa forma, uma certa resistência. Né? Vocês falarem que vocês vão numa escola, vão falar, lá vem as feministas, as comunistas. Isso é boa. Não, mas assim, é complicado. Não é nem só a questão da resistência. Eu acho que a própria escola não pode, uma escola municipal, ela precisa... Mas as escolas particulares, por exemplo, poderiam propor isso. Sim, com certeza. Né? E são muitas, né? Porque a gente às vezes percebe que essa questão da violência, muitas vezes aquele estigma, né, das classes menos favorecidas, e é justamente e aí que é o problema, né? Muitas vezes nessas escolas particulares que ocorrem muito desses casos que ganham repercussão. E muitas vezes não há nenhum tipo de trabalho muito efetivo dentro dessas escolas. Porque essas escolas, elas passam o pano e tapam só com a peneira, né? Ela não pode perder aquele aluno que é o financiador dela. Né? Então, assim, por que eu vou bater de frente com o meu financiador? Né? Já a escola pública, ela tem o dever, todas têm, né? Mas a escola pública, principalmente, eu creio que a gente precisa, o Estado tem esse dever de fazer isso. A escola particular, eu não sou educadora, tá? Posso estar falando uma besteira e aí a Ju me corrige. Eu acho que a escola particular, ela tem algumas coisas que ela pode querer e pode não querer. Não estou falando assim da estrutura do MEC. Estou falando, tipo, receber um movimento social, por exemplo, né?
Já as escolas públicas, eu acho que o Estado tem esse dever de levar a organização social para dentro das escolas, né? A gente precisa ter esse olhar social, né, dentro das escolas, porque, assim, como você falou, o estigma de que a violência está só na periferia não existe. Isso não existe. A violência está em todas as classes sociais. A diferença é que a mulher de uma classe social mais alta, ela pode ir numa clínica e se cuidar, uma clínica particular. Aquela da periferia, ela vai no postinho e ela é obrigada, muitas vezes, a denunciar. Só que, às vezes, ela não quer denunciar. Então, assim, existe essa diferença, né? Então, eu não vou me tratar, eu estou aqui cheio de ferimento, mas eu não vou me tratar, porque se eu for lá, eu vou ser obrigada a denunciar o meu agressor e eu não quero. E tem várias outras questões financeiras que a gente sabe que existe uma dependência muito grande, né? E aquela mulher... A mulher que ela tem uma condição financeira melhor, ela consegue muitas vezes sair daquele ambiente, mudar, ir para casa de um parente, fazer alguma coisa que muitas vezes aquela outra mulher não tem para onde ir, né? Assim, agora também não vamos aqui colocar, dizer que quem sofre violência numa situação financeira melhor, não, as violências são as mesmas. As mesmas, sim. A gente só precisa entender que umas são mais vulneráveis do que as outras, né? Mas todas nós sofremos as mesmas violências, a gente só precisa entender os nossos privilégios, né? É óbvio que o privilégio de uma mulher branca de classe média alta é muito maior do que uma mulher preta, mas a violência é a mesma. Sim, com né? certeza. A opressão e a agressão é a mesma. Seres humanos. E a dor que carrega é a mesma. Juliana, fala um pouquinho sobre essa questão da educação, né? Eu até comentei sobre isso. O IFE teve esse papel, sempre teve, não sei agora, mas assim, né, pelo que sempre teve esse papel um pouco mais transformador, e era um choque de realidade mesmo para quando um aluno vinha até de outras escolas públicas, até de algumas escolas particulares, quando chegava lá o universo que era de discussões né? E como é que é isso hoje? Você percebe que existe às vezes esse choque ainda quando essa galera chega lá e você percebe ou isso tem mudado também? Então, o IFE é realmente um espaço muito diverso, né? É um espaço em que há um encontro de classes sociais, né? Você vê alguns jovens, né, que vêm da rede particular, você vê também, principalmente depois da política de cotas, chegando mais gente da rede pública, né? E eu acho que todo espaço que tem uma maior diversidade, você tem alunos com deficiência, né, nas turmas, né? E todo espaço que tem uma maior diversidade, né, o debate ele acaba sendo mais produtivo. Então, a gente tem também um grupo de docentes, né, muitos envolvidos nesse debate, né, trazendo essas questões, né? A gente tem o núcleo de gênero e diversidade, né, que é o NUGERES, tem o NEABI, que é o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? Tem professores pesquisando, né, sobre a questão de gênero, sobre a questão de classe e raça, e eu trago isso porque essas questões estão muito entrelaçadas, né? Perfeito. Elas não podem ser analisadas separadamente, embora as questões de gênero afetem todas as mulheres, afetam de forma diferenciada, como Magnólia diz, né? Então, eu vejo que é um espaço muito produtivo de debate. Mas também, né, já pontuando também uma crítica, é um local, uma estrutura muito antiga, de 114 anos, né? Desde a Escola de Aprendizes Artífices, né? E também, como todas as estruturas, né, o machismo é uma coisa muito estruturada na sociedade. O IFE também é estruturado no machismo. Por que eu digo? Em 114 anos, a gente só teve uma diretora mulher, né? Então, a gente observa, por exemplo, na gestão hoje, são 16 diretores, né, que estão atuando na gestão do meu campus, né, que é o Campus Centro. O IFE é enorme, tem muitos campos, não consigo falar da realidade de todos. Dos 16 diretores que estão atuando hoje, só 4 são mulheres, né? Então, a gente percebe que, embora seja um espaço de diversidade, um espaço que os estudantes estão pautando também, porque muitas vezes vem deles para a gente, né? Pautando questões contra a LGBTfobia, por exemplo. A gente ensina, mas a gente também aprende. Por isso que eu acho tão importante, tão plural, tão necessário esse espaço ambiente escolar. Mas tem umas estruturas muito arraigadas, né? Tem situações de assédio, né? A gente teve outros campi, inclusive professores que
não no nosso campus, né? São João da Barra, por exemplo, tivemos professores que foram demitidos, né, por questão de assédio moral, assédio sexual. Então, embora numa sociedade conservadora, né, numa cidade conservadora como o campus, possa às vezes parecer um oásis, é um oásis que a gente tem muitos desafios, né? Tem muitas coisas para combater internamente, né, para dialogar com a comunidade, porque a gente tem um grande corpo ali, docente, de técnico administrativo, que está lá há muito tempo, que foi educado com essas bases e que, né, acaba transportando isso, né? E é trabalhoso modificar o IFE e é trabalhoso modificar toda a sociedade. Né? Eu tô nesse assunto, mas porque realmente a gente tem essa visão, né? Como a gente tem nessas, inclusive o ensino público, né, a universidade pública, foi colocada muito dessa forma, né, como se fosse um lugar onde tudo pode, tudo acontece, não, né, e vamos dizer assim, né, como as pessoas colocaram o ensino público muito como até lugar de libertinagem, essas doideiras que a gente viu aí durante o tempo. Quem não conheceu Dona Nazira. Dona Nazira tinha uma... que hoje não pode, eu entendo, claro. Mas no meu tempo... Não é que era melhor ou pior. No meu tempo tinha a Dona Nazira, que é muito pior. Ela tinha uma régua daquela de madeira de 1 metro. Acho que aquela régua dava 30 metros no final, que ela pegava a gente palmatória. Não, a gente corria dela. Lá no final do corredor, tá a Dona Nazira. Lá no pátio, ela mandava a régua e pegava a gente. Mas assim, ilustrando um pouco, era um pouco mais conservador, mais severo, mais controlado. Não sei, talvez essa geração da década de 80, 70, 80... né, talvez fosse errado, erroneamente, pode até ser. A gente fazia fila para catar piolho, Rodrigo. Você não vendo que não deu certo, né? Hã? A gente tá vendo que não deu certo. Não deu porque certo, olha a sociedade machista, racista sim, que a gente tem. Sim. Então, mas será que foi isso? Será que não foi outra coisa? Será que não foi fora da escola? olha, não sei. Não, estou só questionando, não estou afirmando. Porque se você dentro da escola é agredido dessa forma, porque isso é uma agressão. Não, mas quem me agredia era a mulher. Imagina se minha filha, não, mas tinha, meu assim, filho tá lá, tá apanhando com a régua. Não, se eu não bato... Você nunca ficou de castigo, não? É porque você era boazinha. Já fiquei de castigo no milho. Aí, eu na também minha fiquei. casa, inclusive, não, que é uma casa, agressão. Não, aí não, eu tô falando no colégio, lá em casa não. No colégio eu já peguei uma geração já um pouco preocupada, assim, não sou jovem, não é isso não, boa. Mas mais preocupada. Mas já, você era comportada. Nunca fui. Nunca fui. Então pegou uma direção boa. Nunca não, assim, fui. a gente ficava de castigo, que eu entendo que é uma forma de você ensinar, de você mostrar um caminho, sim. Mas é o mais correto, é o menos correto? Eu acho que a gente tem que discutir, tem que rever. É o caminho do medo, né? Aí não é o caminho do respeito e do entendimento de que aquilo é errado, né? Porque você não pode deixar de fazer alguma coisa porque você vai ser castigado. Você tem que deixar de fazer o que está errado porque você entendeu que está errado, né? Senão daqui a pouco você reproduz isso. Aí você vai pegar, aí alguém não atende o que você quer. Mas seguramente eu não faria de novo. O meu pai apanhava escondido, né? O meu pai apanhava de palmatória. Ele estudou em colégio interno, então ele apanhava de palmatória, que era uma régua grossa. Assim. Sim. Se você, então, não, assim, nunca apanhei de palmatória, não. Não, você não vê. Meu pai... Mas já fiquei na fila para cada... E o pente é fino, aquele pentinho fino, né, que tem que ser... Enfim, acho que essas coisas passaram, sim, se deram certo ou não, a gente tem que discutir, tem que debater, tem que mostrar, tem que... Eu acho que, assim, exatamente essa é a proposta. Pena que nós não temos muito tempo, para ficar discutindo e debatendo. Temos que fazê-lo, mas temos que encontrar soluções imediatas para acabar com essas... Porque você acha assim, igual vimos aí agora, aquele deputado lá, do chapelão lá, tá com medida protetiva contra a ex-noiva. Você nem falar nome também, não, vou perder tempo isso não. Mas já sabe qual linha de trabalho, ideologia que ele tem. O marido da Ana Hickman também. Esses casos que eu quero citar são casos famosos, que ganham notoriedade. Mas e os casos que o Rodrigo se falou aqui, talvez com pessoas menos aquisição financeira, menos poder financeiro, que não ganham a devida divulgação, talvez, para tentar inibir os agressores? Elas vivem estatísticas, né, Cláudio?
Elas viram estatísticas, muitas vezes nem viram estatísticas, porque por ela não denunciar, fica subnotificado. Né? Mas a gente sabe que existe. Né? Como na pandemia, por exemplo, eu não estava aqui, eu estava em outro estado, eu trabalhava também com... A gente teve uma diminuição de denúncias. Então, assim, teve algumas instituições que comemorou. Não, a gente não pode comemorar isso, porque isso está subnotificado. As mulheres, elas não conseguiam ir denunciar, porque ela estava com o agressor dentro de casa. Ela não podia nem tocar no telefone. Então, assim, foram criadas, assim, eu não sei em outros estados, mas lá no Sul foi criado uma campanha, assim, mais de uma campanha. Tinha uma que era muito legal, que foi até o Rifochi, que é da ONU Mulheres, né? O Rifochi criou junto com o deputado Edgar Preto, eles criaram uma campanha muito legal, que era a campanha da máscara roxa. Então, assim, você chegava na farmácia e pedia uma máscara roxa. E aí, o rapaz dizia que não tinha, mas que ele ia pegar os dados daquela mulher para ligar para ela quando chegasse. Então, esses dados eram passados para a polícia. Entendeu? Então, assim... aqui no estado do Rio teve um negócio de fazer um X Um vermelho. X, esse daí foi nacional. Esse do É. X era nacional. E esse da máscara roxa, a gente teve uma repercussão muito boa. Né? No início ficou se perguntando, mas o cara vai ver a máscara roxa na mulher? Não era isso. Eu, no início, entendi que era isso. Não era isso. Não existia uma máscara roxa, existia um código entre a mulher, porque as farmácias, elas tinham parceria com essa campanha, então sim. elas estavam preparadas para isso. Então elas passavam esse contato não era para a polícia, era para um setor especializado que ia entrar em contato com essa mulher. Então, assim, são campanhas que são necessárias, né? Então, a gente não podia comemorar essa falta de denúncia porque... Subnotificação. Exatamente, não diminuiu a violência. Então, por exemplo, agora falando um pouco sobre isso, né? Eu vi os dados do CEAM, por exemplo, mostram que a gente até agora, se eu não me engano, setembro, nós tivemos já mais casos que a gente teve, por exemplo, de atendimentos que a gente teve durante todo o ano de 2022. Na DEAN, a Madeleine fez recentemente um balanço de um ano da gestão dela. Né? Então, foi constatado um aumento de 85% no número de atendimentos. E aí chama atenção alguns dados que, assim, para mim, consegue ser mais escabrosos ainda, que só registrando, foram feitos 2.376 atendimentos, né? Quando no mesmo período do ano passado foram feitos 1.090 registros. E aí, nós vimos que foram pelo menos 90 crimes de estupro de vulnerável, né, que foram solucionados e encaminhados para a justiça. E entre os crimes, a maioria, claro, aí, infelizmente, cometidos exatamente por pessoas próximas, né? Como é que é isso, né? Ou seja, tem mais isso ainda, né? Questão dessa questão do estupro de vulnerável é algo também que tem aumentado em Campos. Vocês percebem isso, o número de denúncias nesse sentido? Olha, assim, eu não posso falar do aumento porque eu moro em Campos há um ano. Então, essa comparação não dá para fazer. Mas eu percebo, eu acho que, assim, estou falando pela minha experiência em relação a outro tipo de violência, a outro tipo de campanha. Eu acho que as campanhas, elas ajudam muito as mulheres entenderem que aquela criança está sendo... tá sendo estuprada, está sendo violada, então, assim, eu acho que as campanhas na TV, essas rodas de conversa, então, assim, a procura... O papel da escola. Então, assim, eu acho que não é que aumentou. Esses casos sempre existiram. Só que até a mãe perceber e ter a coragem de ir lá, porque, assim, os casos de estupro de vulneráveis são, acho que, não tem uma estatística, mas a maioria são de conhecidos, são de parentes. Não, a gente teve um caso recente aqui, de um pai que foi identificado o caso em uma das meninas, né, e aí ele tinha só filhas meninas, que eram 7 meninas, se não me engano, de filhas. E aí foi identificado no caso de uma menina, né, acho de 8 anos, se eu não me engano, a gente pode até pesquisar esse caso. E aí, com a descoberta do caso dela, descobriu que ele já abusava das outras mais velhas. Outras, e aí as outras 2 menores passaram por exame de corpo de delito e ficou constatado que abaixo da que foi descoberta também já tinha sido vítima de violência. Então, ou seja, até se descobriu o caso com todas as outras foram abusadas, né? Então, assim, é uma situação...
E foi aqui em Campos. Então, assim, é realmente... Teve um mecânico também que abusou de uma menina de 14 anos. Tem um avô agora também, recentemente, na Baixada. Gente, o conservadorismo, ele traz isso, né? Deus, pátria e família. Então, as famílias que se dizem estruturadas, as famílias que se dizem as famílias tradicionais, elas escondem isso por baixo do tapete, né, Ju? A gente sabe disso. Então, assim, nada contra o conservadorismo, porque eu acho que cada um tem um entendimento diferente eu acho que... Mas aí você usar isso como uma cortina para esconder esse tipo de crime, são esses pais e essas famílias que não querem que a gente fale de gênero na escola. Por quê? Porque a criança vai saber que ela está sendo abusada, né? A criança ela vai saber que o toque em alguns lugares, em algumas partes do seu corpo é invasão. E ela vai chegar lá na escola e ela vai falar. E essa escola vai denunciar. Então, essa família, ela não quer que a gente fale da tal ideologia de gênero. Não quer. Aí puxa para aquele lado de tentar mudar a cabeça da criança pela opção sexual. A cabeça de ninguém. As pessoas não nascem como elas são. Né? Elas são o que elas nascem sabendo que são, só que a sociedade tem influência? Tem. Se falar que tem. Internet, sabe televisão. Sabe por que eu acho que não tem? Por que uma criança, um adolescente gay, não foi influenciado pelos pais héteros? A vida toda ele viveu com pais héteros. Ele não foi influenciado? Ele vai ser influenciado porque ele viu um beijo gay na novela? Beijo gay não, que eu acho esse termo horrível. Beijo pra mim é beijo. Mas ela viu um casal gay se beijando. Quem dera se o problema do mundo fosse beijo, né? Não teríamos tantos mortos na Ucrânia, em Gaza, em Israel. Não eu acho que não existe. Teve um ataque. Eu acho que o que existe. Teve um ataque de beijo agora lá em Israel. Seria ótimo. Aí seria bom. Eu acho que o que existe é o contrário, né? Eu, por exemplo, descobri que eu sou bi aos 31 anos. Então, você foi influenciada pela televisão? Não fui influenciada pela televisão. Eu acho que a vida inteira, né, foi difícil para eu perceber, né, que eu também poderia me sentir atraída por mulheres, né, bissexual pode se sentir atraída pelos dois gêneros, o que não significa que a gente queira pegar todo mundo também. Enfim, mas eu acho que durante toda a minha infância, todas as minhas referências foram de casal hétero. Todos os filmes da Disney que eu assisti foram hétero. Meus coleguinhas, né? Hoje em dia é mais fácil você ter referência de algum colega ou outro, né? Que é homossexual e tal. Mas não tinha essas referências. Então eu acho que é muito mais fácil, né? Por tudo que a gente recebe, a gente ter o que chama hoje de heterossexualidade compulsória, né? Da gente não se perceber, se abrir para outras possibilidades, porque você ser influenciada a ser gay, até porque numa sociedade preconceituosa como a nossa, você gera a pessoa decidir ser gay, é você trazer para sua vida muito mais problema do que solução, né? Então, quando você se assume, né, que eu acho que é a palavra, né, quando você se entende, né, gay ou trans, né? Vocês viram um shopping ontem, no feriado, o segurança tirando 2 mulheres se beijando, que falou que isso aqui é um lugar de família? Você eu vi em algum lugar, tanto lugar que a gente vê. Eu falei, como assim, gente? E ele, negro, que naturalmente já deve ter sofrido vários episódios de preconceito na vida. É impossível um negro no Brasil não ter sofrido, infelizmente, lamentavelmente, imbecilmente. Que eu vou te falar uma coisa imbecil são essas coisas que a gente perde tempo aqui de ter que ficar. Não, porque tem que combater o racismo. Pois se a gente fosse, né? Tudo bem, a gente estava aqui discutindo a evolução da humanidade. Hoje a gente está discutindo, me parece que uma regressão dessa humanidade. Mas você falou uma coisa muito legal, muito interessante. Tem as pessoas que não querem falar, mas que praticam o que não querem que fale. Assim como essa opção de gênero aí, a gente já falou várias vezes aqui, com várias pessoas. Muitas das vezes o cidadão não quer que fale sobre homossexualismo, mas ele é o maior consumidor de pornografia homossexual na internet, por exemplo. É um negócio muito doido, cara. É um negócio muito estranho. Muito estranho.
Rodrigo, são 7h54, quer fechar esse bloco aí com alguma pergunta a mais? Não, a gente pode fechar esse bloco e volta com as perguntas lá do grupo, né? Nós temos algumas participações lá. Boa. Medo. Não, mas tem participação boa, tem inclusive gente muito orgulhosa da filha que está aqui. Então daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Isso é sensacional. São 7h55. Então você, Magnólia, Juliana e Rodrigo, né? Rapidamente a gente faz uma pausa. Na sequência a gente volta aqui, abraçar o professor da hora, Henrique da Hora, está aqui mandando mensagem para a gente também aqui, está compartilhando, acompanhando o programa. O Maurício Batista já colocou aqui também o seu bom dia. Tem o Flávio Mussa, também já deu aqui um alô aqui com a gente. E logo a seguir a gente volta ao Henrique também aqui, ó. Colocou outra situação aqui, enfim. Juju Rocha, é você? É você, o Flávio te marcou aqui, Flávio Mussa. Flávio Mussa é médico? É o pai? Que graça. É porque lá no grupo ele tá com Flávio Tavares, mas é Flávio Mussa Tavares. Eu não sabia. Perdão, minha ignorância. Escola de Aprendizes e Artífices, fundada pelo primeiro presidente negro, campista Nilo Peçanha. Isso aí. Presidente, o primeiro e único presidente negro do país. E é de Campos. 7h56. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Só lembrar que nesse intervalo agora tem uma dica muito boa da Nauta XP, Rodrigo, para você investir o seu dinheiro muito bem.